relacionado para evitar a ambiguidade. Deu para entender direitinho? Se eu puser o nos, vai gerar ambiguidade, não vai? Não vai gerar? Eu preciso dar um jeito na minha vida, não preciso? E o jeito que nós damos é o de colocar um pronome pessoal do caso oblíquo tônico e não um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Façam a ele ou, deixa eu ver. A ele não, porque é bolos. Nessa substituição, façam a eles. Tá? O singular é façam nó, porque não vai gerar ambiguidade. Agora sim, nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Importante, importante, importante. Está perto de terminar. Colocação pronominal é um conteúdo certo para SES Gran Rio. Um conteúdo possível para CESP. Um conteúdo provável para IADES. Mas você não tem 100%. Para o pessoal da IADES não há um 100%. Tem prova que tem prova que não tem. Mas para o pessoal SES Gran Rio, toda prova tem. O interessante nesse tipo de conteúdo é que nós acabamos treinando outros conteúdos, tá? Eu tenho aqui, como eu falei para vocês, a colocação pronominal é sempre relacionada à posição em relação ao verbo. Não é a relação sintática, é a posição que tem que ficar ali no entorno do verbo. Ou fica antes do verbo, e eu chamo de posição proclítica, próclise, conhecida como proclítica. Ou é uma posição depois do verbo, que eu chamo de posição de ênclise, também chamada de enclítica. Ou uma posição que interfere a estrutura verbal. Por isso que eu separo aqui verbo e coloco aqui o pronome, que é chamada de posição de mesóclise, também reconhecida como mesoclítica. Hoje pela manhã eu tentei até me libertar de uma lista de frases com as quais eu trabalho com os alunos para explorar o conteúdo. Aí eu não coloquei no módulo, mas eu não resisti, eu tive que escrever. Porque são apenas, no máximo 10, eu acho que são 8 frases com as quais nós damos conta de todas as regras de colocação pronominal. Repita. Proclítica, mesoclítica e enclítica, de vez em quando. Eu comecei a frisá-la justamente porque um aluno uma vez chegou para mim e falou assim: caiu um conteúdo na prova que você não ensinou. Eu falei assim, qual? Uma tal de posição mesoclítica, enclítica e proclítica. Aí eu falei assim, gata, é ênclise, próclise e mesóclise. Ela falou assim, meu Deus, estão na cara. Então, dá para associar, mas às vezes você faz umas viagens, você acha que é parecido, mas que não é. Aí ela falou assim, meu Deus, tô até com vergonha. Reparem só, vou colocar aqui algumas frases e eu quero que vocês indiquem o quê? Aqui se vendem chocolates. Se vendem chocolates aqui. Ninguém encontrou. Ninguém encontrou-me hoje. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Pegue. Não, nesse não. É do tsunami. Pegue a prova e
as resolva. Pegue a prova e as resolva. Deus proteja-te. Proteja-te e guarde. Em se terminando, em se tratando de Copa, eu ia colocar aqui a da merda, mas não vai ficar legal, né? Em se tratando de Copa, todos comentam. Deixa eu ver. Teriam discutido-se soluções radicais. Eu não quero abraçar-te. Vou falar sobre isso, calma. É um processo sistemático. Eu tô lenta, mas ainda tô dentro da sequência da aula. E pela manhã eu vou terminar no mesmo ponto em que eu terminei pela manhã, graças a Deus. Pessoas, vocês vão ter 2 minutinhos para identificar se as frases estão corretas ou incorretas. Eu ainda não dei conteúdo, dei? Eu ainda não dei as regras, dei? Então vocês vão fazer no tato. Quero que vocês considerem da mesma forma, não, é aqui. Da mesma maneira com a qual vocês trabalham lá na prova, de olhar e achar se soa bem ou não soa bem, eu quero que vocês tentem aplicar isso aqui. Vamos lá, a primeira estrutura está adequada? No chute, gente, eu quero no chute. Adequado? Adequado ou não adequado? Só tem 2 pessoas dizendo adequado, mas alguns dizendo que não está adequado. A segunda? Inadequado. A terceira? Ok. A quarta. Só tem 2 pessoas respondendo. Eu tenho mais gente na sala de aula. Fala depois. Ele não dá tempo de deixar de falar. Eu estou perguntando para a turma. Você pode falar depois. A quarta. Falsa. A quinta. A próxima. A próxima. A da Copa tá certo. A outra. Saído mais cedo, né? Certo, errado. E a última? Incrível. Vocês acertaram todas. Até a dúvida da primeira. Pouquíssimos ficaram na dúvida. Tô frustrada, não quero mais dar aula, não. O legal é quando vocês erram. Ó, primeira observação. Vou até mexer. Eu vou fazer.
Ah, é porque tá fraquinho, mas aqui tem uma que vocês não conseguem fazer, que é a segunda questão de colocação, vocês não conseguem fazer. Mas vamos aqui verificar, ó. Vou voltar às frases, tá? Mas antes de voltar às frases, eu quero apresentar para vocês a regra, a primeira observação sobre colocação pronominal, que são as palavras de atração. Determinadas palavras, elas dão uma chamadinha, tá? No pronome oblíquo. Olha aqui. Já está terminando. Elas dão uma chamadinha nos pronomes oblíquos. Quais são essas palavras que dão essa chamadinha? Palavras aqui, advérbios. Advérbio chama. Exemplo. Hoje me arrependo do que fiz. Hoje é um advérbio, hoje vai atrair. Pronome relativo. Ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Esse onde aqui se relaciona à colina. Então, é um pronome relativo. Ele introduz uma informação relativa a uma palavra anteriormente citada. Este se, portanto, ele tem que ficar perto do onde. Mas é muito normal nós acharmos que o adequado, porque é sofisticada a pronúncia, seria ficamos em uma coluna de onde avistava-se o mar. Normalmente, o que acontece, no entanto, é próclise. Posição do meu pronome átono antes do verbo. Nesse caso, por causa do pronome relativo. Os pronomes indefinidos, eles também têm um poder de atração. Todos me deram apoio. Quem foi que me deu apoio? Todos é um pronome indefinido e ele tem o poder da chamadinha. Pronome demonstrativo. Aquilo lhe fez muito bem. Eu não poderia dizer aquilo fez-lhe muito bem. Eu tenho que dizer aquilo lhe fez porque isso aqui atrai. Conjunção subordinativa. As coordenadas não, as subordinativas sim. Subordinativa é aquela conjunção que introduz uma informação dependente, tá? Subordinada a uma outra estrutura. Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Olha, embora me sinta culpado, é dependente ou independente? Somente falar isso resolve? Não. Então, é uma estrutura dependente. E o termo que está conectando essas duas informações é o termo embora. É por isso que esse me tem que ficar aqui. Eu não poderia dizer, embora sinta-me culpado, mas muita gente acha que está chique isso, né? Por que muita gente acha que está chique? Porque nós gostamos de achar que o sofisticado é aquilo que nós não falamos. Encontramos quando houver uma palavra com ideia negativa. Essa aqui é a única que vocês internalizam com mais força. Ideia negativa atrai, mas somente ideia negativa? Não. Todo mundo junto e misturado, ó, para espantar o sono. Advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, conjunção subordinativa e palavra com ideia negativa. Essas palavras têm o poder de atração. Voltemos para a lista. Ok. Aqui, qual é a classe gramatical? Pronome demonstrativo? Advérbio. E o advérbio, ele dá uma chamadinha. Se por um acaso houvesse uma vírgula aqui, ele ia chamar de qualquer forma? Não. Com a vírgula, eu estaria dizendo que estou deslocando o advérbio e que eu poderia retirá-lo daqui. Se eu retirar essa estrutura daqui, o que acontece com esse sim? Ele inicia uma construção. Aí vem a observação sobre posição enclítica. Só tem duas observações sobre a ênclise. A obrigação da ênclise é, eu não posso iniciar uma construção por pronomes pessoais, no caso, oblíquo, numa comunicação formal. Em uma comunicação informal, eu posso? Posso. O tempo inteiro nós estamos dizendo, me faça um favor, gatinha, me dê o lápis, iniciando construções por meio de um pronome oblíquo. Isso não é o problema, esse não é o problema. O problema é
quando nós estamos em uma comunicação mais formal, dependentes de uma norma culta, nós temos que tomar cuidado, tá? Então, aqui, se houver a vírgula, repele. Como não há vírgula, atrai. Se vendem chocolates aqui, a mesma observação. Estou iniciando, não posso iniciar, eu tenho que ter repulsão. Ninguém encontrou-me hoje. Ninguém é o quê? Pronome indefinido. E, além disso, ainda tem uma ideia negativa. Então, eu vou ter que atrair, que dá uma chamadinha a esse pronome. Pegue a prova e as resolva. Existe uma outra observação. Ok. Sim, ele pode não, ele está se referindo às questões da prova. Reparem só, no meu módulo anterior, eu tinha no mínimo uns 15 slides para tratar das regras de colocação pronominal. E aí eu decidi fazer mapas mentais. Por quê? Os mapas, eles fazem com que você, de uma única vez, consiga visualizar um número maior de regras e fazer ali o comparativo. Nós vimos antes desse slide a primeira observação. Qual é a observação? Palavras com poder de atração. Quais são as palavras com poder de atração? Advérbio, pronome indefinido, relativo, demonstrativo, conjunção subordinada e as palavras com ideia negativa. A segunda observação, e esta para César Rio é de fundamental importância, é aquela relacionada a tipos de frases. Se eu encontro frase interrogativa, frase exclamativa ou frase optativa é quando eu suprimo a palavra desejo, mas que eu tenho como demarcar aí um desejo, tá? Deus nos proteja daquele maluco. Eu desejo que Deus nos proteja daquele maluco. Eu tenho, portanto, uma obrigação de próclise. Frase exclamativa, obrigação de próclise. Frases interrogativas, obrigação de próclise. Não vai acontecer a obrigação de próclise, no entanto, em um determinado tipo de frase. Na frase imperativa, eu tenho a obrigação de... Então, duas obrigações para a ênclise. A primeira, não podemos iniciar construção com pronome pessoal do caso oblíquo, átono. A segunda, nós não podemos ter próclise com frases imperativas. Nós só podemos ter ênclise. A outra observação, e já a gente vai conseguir visualizar isso em meio àquelas frases que apresentei, é que eu tenho que ter próclise quando encontrar um gerúndio mais o em. Na verdade, em mais gerúndio. No exemplo, em se tratando de educação, ele é realista. Eu não poderia apresentar em tratando-se de educação. A obrigação é em se tratando de obrigação. Se eu retiro esse em, eu tenho que apresentar tratando-se, porque eu não tenho como iniciar construções com pronomes pessoais do caso oblíquo átonos. Vamos voltar. Ok. Com essa observação, com essas observações, nós já conseguimos identificar isso aqui. Pegue a prova e as resolva. Isso é uma ordem? Se é uma ordem, eu tenho que colocar o quê? E resolvais. Porque em frases imperativas afirmativas eu tenho a obrigação de ênclise. Beleza? Vamos lá. Deus proteja-te. É uma ideia de Deus proteja-te e guarde. Não. Isso aqui é uma frase optativa. Em frases optativas eu tenho que obrigatoriamente colocar
próclise. Eu não posso colocar esse ti aqui. Eu tenho que colocar Deus te proteja e guarde. Posição proclítica e não posição enclítica. Vocês perceberam que eu tenho mais regras para a próclise do que para outra coisa, né? Então, o natural é acontecer o quê? Próclise. Não, chamar de correto e incorreto é se pautar na norma culta. Então, se a norma culta não permite que em uma frase imperativa ocorra próclise, eu tenho que indicar que essa frase está incorreta. E por incrível que pareça, como nós internalizamos somente as palavras de atração, eles adoram apresentar para nós tipos de frase. Principalmente a imperativa, porque sabe que nós analisamos pouco, tá? Pera aí, pegue as provas e as resolva. Eu que errei ali. Não. Foi uma fraqueza da Pro. Aqui é errado mesmo, mas não por causa da falta de concordância. Bom, em se tratando de Copa, todos comentam. Em se tratando, preposição mais gerúndio. Teriam discutido se... Essas duas eu prefiro fazer depois. Porque para essas duas, já são 10 horas, né? Para essas duas, eu tenho que trabalhar com vocês a noção de classificação de tempo e modo verbal. Fazer isso de forma corrida, eu acho que não é digno para vocês. Na próxima aula, por conseguinte, por favor, me lembrem de fazer essas outras duas, tá bom? Já na sexta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha lentidão, do Dorflex. Vão com Deus. Eu gostei até assim, apesar de tudo. Tchau.